Olá, meus queridos, tudo bem? Mais uma vez, um prazerzaço estar aqui com vocês nessa jornada incrível. E aí, vamos conversar mais um pouquinho sobre pronomes na aula de hoje. Tranquilo na nossa aula passada? Você vai perceber que junto com cada aula eu preparo um material de apoio. Nesse material de apoio você vai ter as explicações dadas em sala de aula, né? E você também tem, às vezes, ao finalzinho de cada encontro ali, nesse material de apoio, eu coloco um ou outro exercíciozinho ali para você praticar algo bem focado naquilo que a gente viu. Por vezes um texto também, por que não? Se o grande foco é esse, certo? De qualquer maneira, não deixe de fazer os exercícios das provas anteriores que estão lá disponíveis no site, né? Aqui do nosso Arrase no Enem. Você entra lá no site do Aprovem e, enfim, você faz as questões quantas você quiser. Então, é bem importante essa questão de você estar praticando, juntamente com todo esse material disponibilizado para vocês, de simulados, enfim, e os quiz e todo esse material aí, tá certo? Então, vamos lá, gente, olha só. Hoje, a gente começou na aula passada falando sobre pronomes pessoais. Gente, posso te dar uma dica, assim, bem de coração? Para tudo o que você for estudar nessa sua jornada dentro do Enem, aliás, na sua vida acadêmica, né? Eu estou falando até inclusive lá do ensino do nível superior. Para tudo que você for estudar, estabeleça uma relação do nome da estrutura com aquilo a que ela se dispõe a fazer, para aquilo que ela serve. Por exemplo, pegar um exemplo aleatório. Você vai falar de Revolução Industrial. Ah, mas o que foi a Revolução Industrial? Pô, foi a revolução das indústrias, o surgimento das indústrias, né? Que aconteceu no século 17 e 18, a segunda fase no século 18, lá na Inglaterra. Quando você já associa o nome, né, com aquilo a que o nome se destina a descrever, explicar, fica mais fácil de ativar os gatilhos da memória, deixa de ser uma mera decoreba. Então veja, a gente falou de pronome. Pronome substitui o nome. Em vez de ficar falando Renato o tempo todo, fala ele. Em vez de ficar falando a Ana, fala ela. O Roberto, fala ele. Então, o pronome substitui o nome. Agora, vamos pensar mais a fundo nos nomes deles. Pronome pessoal indica pessoas. E a gente fez aquele raciocíniozinho para você não esquecer. Pronomes pessoais indicam pessoas, pessoas fazem coisas. Este fazer é representado na gramática pelo verbo. Portanto, os pronomes pessoais se relacionam ao verbo. E aí eram duas coluninhas, lembram lá? Duas coluninhas, né? Umas que vinham antes e outras que vinham depois do verbo, mas com a mesma tradução. Isso está no nosso primeiro encontro. Ora, no inglês tem muito disso. Hoje nós vamos continuar falando de pronomes. Vamos ter também de novo duas coluninhas, que também tem essa história de vir antes e depois. Porém, nós vamos falar de pronomes possessivos. E pronomes possessivos, como o nome já sugere, dão a ideia de posse. Alguém ser dono de algo, ou de alguém, num sentido mais, como é que eu digo, afetivo, né? Porque você pode trazer essa ideia de posse quando você fala, por exemplo, minha mãe. Pô, a mãe é tua, não é de outra pessoa, né? Agora, é claro que você não é dono da sua mãe, então eu chamo isso de uma posse num plano afetivo, certo? Então, já conhece, o pronome possessivo determina essa relação de posse entre as coisas ou entre as pessoas. E é isso que nós vamos estudar hoje. Dá uma olhadinha, mas já com essa visão. Ah, peraí, nossa aula passada era dividida em duas colunas, que vinha antes e depois do verbo. Então, a aula de hoje vai ser dividida em duas colunas, que vão indicar posse. Vamos fazer uma relação maior ainda? Quem é dono de algo. É claro que é um raciocínio bem raso, mas só para ir ativando o gatilho da sua memória. Quem é dono de algo, alguma coisa. E alguma coisa é o quê? Como que eu chamo esse alguma coisa na gramática? Substantivo. Então, assim como na aula passada, visualiza, eu tinha duas coluninhas, uma que era usada antes e outra depois, né, do verbo, porque eram colunas de pronomes que indicavam pessoas, e pessoas fazem coisas, verbo, ação, né? Hoje eu vou ter também duas coluninhas, mas de pronomes que indicam o quê? Que alguém é dono de alguma coisa, algo, portanto, substantivo. Então hoje eu vou ter também uma coluninha antes e outra depois do substantivo. Olha como é fácil, fecha na sua telinha aí, gente, olha aí, ó. Pronomes possessivos, cujo nome é Possessive Pronouns. E vale lembrar o seguinte, queridões, tá? Possessive com som de Z mesmo, tá? Não dá para falar possessive, infelizmente essa pronúncia não existe. É Possessive Pronouns. E olha o que está dizendo aqui na sua tela. Há dois tipos de pronomes possessivos. Os Possessive Adjectives e os Possessive Pronouns propriamente dito. Queridões, essa história do nome dele ser chamado de possessivo adjetivo vai ficar melhor explicado no futuro do nosso curso. Por hora é o seguinte, eu também tenho agora dois tipos de pronomes, em que eles também virão antes e depois de alguma coisa. Eu pus número 1 e 2, não ficou bom, né? Vamos fazer de novo, ó. 1,
2, tá? Eles também virão antes e depois de alguma coisa. Só que agora você sabe que eu não estou mais falando de verbo, eu estou falando da coisa possuída. E a coisa possuída chama-se na gramática de substantivo. Então, olha o primeiro deles. Os possessive adjectives são seguidos de um substantivo. Se eu quero dizer que eles são seguidos de um substantivo, quer dizer que depois deles vem um substantivo. Portanto, esses carinhas aqui vêm antes do substantivo, tá? E quem são os possessive pronouns? São aqueles carinhas que têm exatamente a mesma tradução, você já vai ver, mas eles não podem ser seguidos de um substantivo. Ou seja, se eles não podem ser seguidos de um substantivo, tá? Não podem. Significa que eles vêm depois do substantivo. Significa que depois deles não pode ter um substantivo, tá? É isso que eu quero dizer com essa frase. Eles são usados depois do substantivo ao qual se referem para evitar repetição de algo já citado anteriormente na frase. Eles evitam que você fique repetindo a mesma coisa. Isso está meio vago? Olha como o exemplo deixa isso claro, que é uma beleza. Vamos lá? Fecha aqui na sua telinha comigo. Olha lá. Eu tenho duas coluninhas, tá? Duas coluninhas que também estão trabalhando neste plano de horizontalidade aqui. Portanto, eles têm a mesma tradução, a mesma. Tudo bem? É isso, tá? E a diferença está no quê? Em quais são usados antes e quais são usados depois do substantivo. Veja que hoje nós estamos falando de substantivo e não mais de verbo. Então, eles se relacionam a um substantivo, mas faz todo sentido, né? Se eu sou dono de alguma coisa na gramática é chamada de substantivo. Por exemplo, mesa é substantivo, né? Legal. Agora, olha como é fácil de você decorar esses carinhas aqui, ó. Tirando o primeiro, note aqui que o primeiro, ó, o que aconteceu, ó. Tirando o primeiro, que mudou completamente, todos esses outros aqui são copiados dos anteriores e onde não havia S, você acrescenta um S. Tá vendo? Ó, não tinha S, coloquei o S. Aqui já tinha, ficou igual. Não tinha, coloquei. Já tinha, ficou igual. E ó, e eu fui criando todos aqueles. Então é muito fácil. Tirando o primeiro, que é diferente, o my vira mine, o restante é sempre assim. Você vai fazer o quê? Você vai copiar da tabelinha anterior e onde não havia S, você acrescenta um S. Meu Deus, mas é muito fácil assim, né? Agora, é claro que ainda fica vago aquela questão assim do... Tá, mas como assim esse segundo aqui, ó, esse segundo, veja no slide anterior, os possessive pronouns, né? São usados para evitar repetição, olha aqui, ó. Evitar repetição de algo citado anteriormente. Como assim? Como é que esses caras aqui fazem isso? É isso que a gente vai ver agora. Dá uma olhadinha aqui na minha frase. Olha só. You have to talk to your parents and I have to talk to my parents. Beleza, primeira coisa importante e que eu acho que vale a pena a gente mencionar aqui, olha só. Você notou que tem ali naquela frase a palavrinha parents? Então vou fazer um parênteses na nossa aula. Várias palavras no inglês, elas têm a mesma derivação, a mesma origem do português, ou seja, várias palavras no inglês têm uma derivação latina, do latim mesmo, portanto uma similaridade. Você já reparou como o inglês tem muita coisa que é parecida no inglês e no português, né? Por exemplo, communication é comunicação, television é televisão, radio, rádio, chocolate, chocolate, transportation, enfim, são muitas, hospital, ambulance, são muitas. Pois bem, essas palavras, é por isso que o inglês é tranquilo para nós, tá? Essas palavras são chamadas de cognatos. Os cognatos são palavras que são o que parecem. Mas existe um tipo de cognato, que o nome em inglês é deceiving cognates, que os livros chamam popularmente de falsos cognatos, mas a tradução literal seria cognatos enganadores. Palavras que no inglês parecem com algo no português, mas não são o que parecem. E elas caem. Então, assim, como elas têm um caráter, né, elas vão surgindo, né? Não adianta você querer decorar um dicionário inteiro de cognatos. Então, assim, ó, à medida que elas forem surgindo nas nossas aulas, tenha consigo um lugar onde você vai montar o seu caderno léxico de cognatos, tudo bem? Você vai ter um caderninho, uma folha separada tua aí, pode começar agora, tá? A gente vai montar esse caderninho junto. E aí toda vez que você for acrescentar uma palavra nova nele, você vai ler todas as que já estão lá, tudo bem? Certo? Essas palavras caem e elas enganam muita gente. Porque a gente vem acostumado numa pegada aí de que várias palavras são parecidas mesmo, são o que parecem, mas os cognatos enganadores ou os falsos cognatos não são. Dá uma olhadinha aqui na nossa frase, ó. A palavra parents parece parentes,
mas não é. Então vamos começar o nosso caderno léxico aqui, ó. Vamos começar com ela? Então olha só, vou pegar uma cor bonitona aqui, ó. Vamos colocar então, criar uma lista dos deceiving cognates. Olha lá. Os cognatos enganadores ou falsos cognatos. Pode pôr o nome em português se você quiser. E a primeira palavrinha que entrou para nossa lista hoje é a palavrinha parents, que cai muito nas provas, é incrível, e ela não é parentes. Tá? Parece parentes, mas a tradução é pais. Pais, sabe assim? Pai mais mãe. Quando você fala meus pais, é isso. Pais, seus pais. Então a palavra parents não é parentes. A palavra parentes em inglês é relatives. Aí a gente vai aumentando essa lista com o tempo. Fechado? Legal? Então beleza, vamos lá? Agora voltando aqui para nossa frase, olha lá, ó. You have to talk to your parents and I have to talk to my parents. A tradução da frase fica: você tem que falar com seus pais e eu tenho que falar com os meus pais. Legal, a frase está correta. Bom, do ponto de vista de pronome possessivo, o your está sendo usado na frente do substantivo, portanto ele respeita essa regra, ó. Your usado antes do substantivo. Legal. E lá no final da frase, ó, o my está sendo usado na frente do substantivo, portanto, ó, voltei. My faz parte daqueles que é usado antes do substantivo. Então a frase está perfeitamente correta. A tradução é essa que eu passei para você. Você tem que falar com seus pais, eu tenho que falar com os meus pais. Mas concorda que não há necessidade de repetir a palavra pais? Se você vai dizer, você tem que falar com seus pais, eu tenho que falar com os meus pais. Já sabemos que estamos falando de pais. Portanto, mais fácil dizer, você tem que falar com os seus pais e eu tenho que falar com os meus. Eu uso esse os meus para não precisar repetir a palavra pais, que já foi citada anteriormente. É para isso que serve, gente, que eu pus aqui, ó, essa segunda coluninha, que anteriormente eu tinha dito isso. Evita repetição. Agora fecha o raciocínio na sua cabecinha aí, ó. Todos esses caras são usados para eu não precisar repetir algo que foi citado anteriormente. Então, ao invés de eu repetir a palavra parents, que já foi citada anteriormente aqui, ó, eu posso tirar ela daqui. E aí eu pego todo esse bloco, todo, junto com esse pronome aqui, ó, e substituo por uma coisa. Mine. Mine. Lembra do mine? Tá aqui, ó. Mine. E aí olha como ele respeita essa regra de que ele vem usado depois do substantivo. Se você imaginar comigo... Opa! Cadê? Cadê meu marcador? Isso. Se você imaginar comigo que isso aqui deixa de existir, que essa palavrinha deixa de existir, aí eu tiro essa também, né? Note que o mine... ele está sendo usado depois, bem depois, ó, a frase continuou, daí que ele veio. Está sendo usado depois do substantivo ao qual ele se refere. A tradução da frase ficaria assim, ó. Você, deixa eu pegar um marcador decente. Você tem que falar com seus pais e eu tenho que falar com os meus. O mine sozinho faz tudo isso. Essa é a verdadeira função desses pronomes que vem ali na segunda coluna. Vamos ver o exemplo número 2? This is my cell phone. Where is your cell phone? Este é o meu telefone celular. Onde está o seu telefone celular? Aí você já pegou a manha, né? Tudo bem, as frases estão corretas. Mas não faz sentido dizer isso. Esse é o meu telefone celular. Onde está o seu telefone celular? Para que eu vou repetir a palavra telefone celular se já foi dito anteriormente e já sabemos que estamos falando disso? Então eu posso fazer o quê? Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu posso substituir esse bloco todo. Na verdade, esse todo aqui, ó. Tá? Por um pronome. E aí eu diria assim, ó, este é o meu telefone celular. Onde está? O seu. Eu troco esse your cell phone por isso aqui, ó. Pronto. E aí, olha só, ele respeita inclusive a regra dele. Ele está sendo usado depois, ó, bem depois, de um substantivo ao qual ele se refere. E o my está sendo usado antes, em conformidade com essa tabelinha aqui, ó. All yours sendo usado depois, all my sendo usado antes. Tudo respeitando a tabelinha. Então a coisa vai ficando muito linda, não é não? Olha lá. Então agora a gente vai tocar um pouquinho mais rápido, porque a gente não precisa ficar voltando, você já entendeu? Olha o número 3. I think she knows my name, but I don't remember her name. A frase diz assim, ó. Eu acho que ela sabe meu nome, mas eu não lembro o nome dela. Eita situação constrangedora. Acontece comigo o tempo todo. Horrível. Certo? Agora veja só, já sei que eu estou falando de nome. O pronome my está sendo usado antes de nome, tá certo? É o substantivo aqui. E o her está sendo usado antes, beleza. Mas como eu já estou falando de nome, eu não preciso repetir esse item. Então como é que poderia ficar a minha frase? Em vez de dizer,
Eu acho que ela sabe o meu nome, mas eu não sei o nome dela. É mais fácil dizer eu acho que ela sabe o meu nome, mas eu não lembro o dela. Esse o dela é só esse elemento aqui sozinho. O que dela? Pô, o nome dela. E a última frase também. Jason and Mary didn't use our iPad because they have their iPad. Ou seja, o Jason e a Mary não usaram o nosso iPad porque eles têm o iPad deles. Mas já estou falando de iPad, meu Deus, para que repetir isso aqui? Então eu posso fazer o quê? Eu posso substituir todo esse bloco aqui e dizer, ao invés de dizer Jason e Mary não usaram o nosso iPad porque eles têm o iPad deles, é mais fácil dizer porque eles têm o deles. E esse o deles fica theirs. É isso, a frase ficaria assim, ó. Jason and Mary didn't use our iPad because they have theirs. E aí você começa a notar a importância desses pronomes. Porque eles têm uma palavra junto deles, eles estão sendo usados para você não repetir algo que foi citado anteriormente, e eles vão costurando o teu texto assim. Aí as coisas vão fazendo sentido. Eles têm os deles. O que deles? Pô, o iPad deles, enfim. Então essa é a importância dos pronomes, né, possessivos nesse sentido. E agora eu quero trazer um raciocínio importante para você. Olha só, veja essa idade aqui comigo. Attention! Atenção! Observe que os pronomes possessivos não definem gênero nem número na língua inglesa. O que é que eu quero dizer com isso, gente? Quando eu digo que eles não definem número, isso quer dizer que pronome no inglês não define o sexo. É isso. Se é masculino ou feminino. É isso que eu estou querendo dizer. E quando eu digo que não definem número, sabe o que eu quero dizer com isso? Que os pronomes, eles não têm a diferenciação, como no português, entre singular e plural. Opa, o que apagou ali, gente? Elaiá. Enfim, tá? Eles não têm essa diferenciação entre singular e plural. Como assim, tio Rê? É o seguinte, os pronomes são mais simples no inglês do que no português. Olha a primeira frase, o primeiro exemplo. Josh is my friend. Legal. Jane is my friend. Legal. Vamos traduzir a primeira frase? Josh é meu amigo. Note que esse pronome possessivo agora vai adquirir outra tradução aqui, porque a frase tem outro contexto. É Jane, e eu digo que Jane é minha amiga. Sem contar que a palavra friend também não mudou. Ou seja, no inglês, a palavra my, ela pode ser meu, minha, meus, minhas. Ela equivale a tudo, todas essas quatro para nós. Por quê? Porque no português os pronomes têm masculino e feminino. Meu, minha. Meu carro, minha casa. E eles têm plural e singular. Meus carros, minhas casas. O pronome possessivo faz concordância com o substantivo. Concorda, tem que estar de acordo, né? No inglês, não. No inglês, várias palavras não definem sexo. Lembra que a gente comentou isso já na nossa aula anterior, que era a palavra criança, child, que era a palavra bebê, baby, etc. Pois bem, aqui a gente está vendo isso de novo, só que a gente está vendo que pronomes possessivos não definem nem o sexo e nem a quantidade. Portanto, eles são muito fáceis de ser usados. É menos para a gente ficar decorando, é menos coisa para a gente ficar lá relacionando. Ai meu Deus, é singular, plural. Tu não se incomoda com isso. A tradução a gente vai ajustando de acordo com o português. Legal? Então vimos um primeiro exemplo em que o pronome possessivo my, ele pode ser masculino, meu, ou feminino, minha. Mas vou além. Também pode ser plural. Eles não têm essa diferença. No inglês é tudo a mesma coisa. Ó. É my. Eu vou grifar de um outro jeito para você ver que eles não mudam. Ó, esse mesmo my, cadê meu realce? Aí. É igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. E eles todos têm traduções diferentes. Porque no português eu vou ajustando. Olha a frase de baixo. Ted and Bob are my neighbors. Ou seja, o Ted e o Bob são o quê? Meus vizinhos. Eu escrevi neighbors com um aqui porque eu adotei o britânico, tá? Olha lá, então, esse mesmo my, que aqui era uma coisa, que aqui era outra, aqui está no plural, é outra coisa. Agora lá, mudei um pouquinho o contexto. Lisa and Susan are my neighbors. Agora eu estou dizendo que a Lisa e a Susan são minhas vizinhas. Legal? Então você está notando uma coisa muito legal, muito importante e muito prática, que pronome no inglês, pronome pessoal, não varia com relação a sexo, ou seja, não tem gênero, e não varia com relação a número, ou seja, ficar flexionando, mudando para o singular e para o plural. Menos coisa para a gente se incomodar.
Isso é muito bom, tá? E aí, gente, olha lá, ó. Continuando aqui, a gente já pode dar conta no final da nossa aula de uma outra categoria de pronomes bastante importantes também. E eu coloquei alguns exercícios no material de apoio para vocês, bem bacanas para vocês praticarem os pronomes reflexivos. Leia comigo. Os pronomes reflexivos concordam com os pronomes pessoais, com os sujeitos das frases. E eles podem se referir ao sujeito ou ao objeto da frase. Essa parte aqui é a mais importante. Vamos grifar? Quero que você não perca de foco. Ó, eles concordam com o sujeito das frases. E aqui eu tenho 3 tipos. Eles possuem 3 usos, né? O uso reflexivo, o uso enfático e o uso idiomático. Bom, primeira coisa que você tem que ter em mente é que pronome reflexivo tem a ver com essa ideia de algo refletir, de algo voltar. Portanto, eles usam um sufixo que você já conhece. Vou escrever aqui do ladinho. Eles usam o sufixo self. Ah, isso tem a ver com essa moda agora de todo mundo tirar foto de si mesmo? Selfie. Com certeza. O self é o termo usado para isso porque justamente tem essa ideia de você fazer algo que a ação retorna ao causador dela. Então, selfie é você tirar uma foto. Você poderia tirar foto dos outros, mas você tira uma foto de si mesmo. Então, ele pega esse sufixo do inglês e ele criou um neologismo. Isso é um novo vocabulário da língua. Uma selfie, que a gente não traduziu, a gente incorporou por estrangeirismo, certo? Então, a gente puxou a palavra para nós e utilizamos ela igual, como tantas outras da língua inglesa. A palavra deletar, a gente aportuguesou ela, mas vem do verbo delete, né? Enfim, estou me sentindo down. Aí depende também, a língua é muito mutante, muito dinâmica, tem coisas que caem em desuso muito rápido. Mas veja, a expressão selfie vem do sufixo self, que é um afixo que é usado no final de um pronome para dar essa ideia de que a ação retorna ao seu causador. Por isso o nome, pronome reflexivo. Dá uma olhadinha aqui, ó. Então são esses carinhas aqui, ó. Esses dessa segunda coluna são os nossos pronomes reflexivos. Note que a partícula self está dentro deles. Mas nas 3 últimas mudou um pouquinho. Ela ficou assim, ó, selves. Por quê? Porque esses 3 pronomes aqui, ó, são pronomes no plural. Então eu simplesmente adaptei. Vamos traduzi-las? A tradução da primeira, eu mesmo. Da segunda, você mesmo. Ele mesmo, ela mesmo. Aqui o próprio computador, enfim, ele mesmo, ela mesma, usado para coisas e animais. Ourselves, nós mesmos. Vocês mesmos. Olha a diferença. Ó, um é singular. O outro é plural. O primeiro era você mesmo. Esse aqui, yourselves, são vocês mesmos. E o último, eles mesmos ou elas mesmas. Então, tem sempre essa ideia de que algo retorna, né? Por isso que eu vou falando dele mesmo, ela mesma. Legal? Tranquilo? Pegou? Beleza. Agora, eu disse algo importante no slide anterior. Eles concordam com o sujeito das frases. Então, se é I, é myself. Só pode ser usado assim. Se o sujeito da frase é you, só posso usar esse. E assim por diante. Eles também trabalham nesse grau de horizontalidade. Legal? Tranquilo? Agora, faz todo sentido isso, gente. Quando eu digo que eles concordam, os pronomes reflexivos, myself, yourself, himself, etc. Quando eu digo que eles concordam com o sujeito da frase, o que eu estou querendo dizer com isso? Que não faz sentido nem no português você dizer assim, ó, ai, eu me cortei ela mesma. Não, eu cortei a mim mesmo. Né? Se eu digo ela se cortou, eu digo ela cortou a si mesma, e não ela cortou ele mesmo. Se é ela mesma. Se sou eu, é eu mesmo. E assim por diante. Certo? Eu não posso dizer assim, ó, nós perdemos eles mesmos. Não, nós nos perdemos a nós mesmos. Né? Enfim. Então, essa ideia, o pronome reflexivo tem que concordar com o sujeito, né? Porque não faz sentido ele concordar com o outro. É uma questão igual no português. Então, eles não são intercambiáveis. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu não posso ter um sujeito mais e usar esse pronome reflexivo na mesma frase? Não. Agora, claro, tudo isso sujeito ao uso deles, que é o que a gente vai ver agora. Usos para o pronome reflexivo. Então, gente, ficou clara essa questão do porquê que eles concordam com o sujeito? Simplesmente por uma questão de lógica. O primeiro raciocínio que a gente tem com pronomes reflexivos é disso, né? É de que eu faço algo que eu poderia fazer a outra pessoa, mas faço para mim mesmo, podendo ser benéfico ou não, né? Eu posso maquiar uma pessoa, eu posso me maquiar. Eu posso pentear uma pessoa e posso me pentear.
E nesse sentido, né, posso machucar alguém, alguma coisa, posso me machucar. Então quando eu digo que é para benefício próprio ou não, tanto faz, mas é essa a ideia. O pronome reflexivo tem, num primeiro momento, essa é a ideia mais clara, ninguém tem dúvida disso, de eu fazer algo a mim mesmo. A ação retorna ao causador. Mas tem gente que acha que é só isso, que ele sempre indica só isso. Não. Então o primeiro uso vai ser esse, que é o mais comum. Veja comigo. O uso reflexivo indica que a ação reflete-se no próprio causador. Olha esse exemplo. Jason burnt himself. Jason queimou ele mesmo, ele se queimou, né? A gente está aqui forçando uma tradução para você ver se ele mesmo aqui, mas a gente diria no português, ele se queimou, né? A gente usaria esse pronomezinho ali, tá? Mas dá uma olhadinha aqui nessa frase. Qual é o raciocínio? O raciocínio é que Jason é ele. Sendo ele, eu fui buscar um pronome reflexivo que combine com ele. Tá aqui, ó. He combina com himself. Ah, tá. Então tá aqui, ó. E que transmita essa ideia de que a ação voltou. Então aqui o Jason queimou a si próprio, ele se queimou, certo? Esse verbinho aqui está no passado, com o tempo a gente vai estudar isso também. Certo? Tranquilo? Então mesmo que não apareça o pronome he aqui, eu tenho que deduzir que Jason é ele, e ele é he, portanto achei o correspondente nos pronomes reflexivos. Esse é o uso mais comum, vamos já partir para um próximo uso. Ah, esse uso é legal. O uso enfático, como o próprio nome já diz, é usado para dar ênfase. Destaque em alguma coisa. E esse uso é muito bacana, gente. Tem uma característica muito legal. Dá uma olhada. She herself cleans the house. Ela mesma limpa a casa. Ó, ela mesma limpa a casa. Esqueça outras coisas que a gente ainda não estudou, como estruturas verbais, tempos verbais, tá? Vamos focar aqui no que a gente está estudando agora. Note que o uso do pronome reflexivo, ele na verdade vem do ladinho do sujeito. Então, se eu voltar um slide aqui, ó, você vai perceber que o she combina com herself, portanto, respeitando aquela questão que eu disse de concordância com o sujeito, né? Os pronomes reflexivos todos sempre concordam com o sujeito, legal. Agora, o que acontece aqui, ó? Ele tem essa característica de que ele vem do ladinho do sujeito. É só no uso enfático que isso acontece. E a tradução ficaria assim, né? Ela mesma limpa a casa. Gente, esse caso aqui é bem fácil de você identificar. Como é que eu sei que está sendo usado só para dar ênfase, não que a ação retornou a ela? Bom, primeiro, porque aqui não está falando que ela limpou a si mesma. O contexto da frase já indica que não é algo que volta ao seu causador. Mas mais importante do que isso, esse cara tem um macetinho, que é uma regra bem legal aqui, uma dica, tá? É o seguinte, vamos imaginar, tá? Que eu tiro esse cara da frase aqui, ó. Tirei o pronome reflexivo. E só fico com o resto. Ela limpa a casa. Você percebeu que a frase está dizendo exatamente a mesma coisa? E que apesar de eu ter tirado o pronome reflexivo dali, ela continua correta? Esse é o caso enfático. Toda vez que você puder tirar o pronome reflexivo da frase e ela continua com a mesma mensagem e ela continua correta gramaticalmente, é porque esse é o uso enfático. Tudo bem? Então, olha só. Tanto faz dizer, não é verdade? Ó, tanto faz você dizer assim, ó, ela mesma limpa a casa, ou você dizer simplesmente ela limpa a casa. Claro que está dizendo que é ela que faz a ação. Então esse caso tem essa peculiaridade, que é muito legal. E ele pode vir aqui, tá? Eu posso sim, ainda dentro desse caso, ainda dando a ideia de que é uma ênfase, jogar esse carinha aqui para o final da frase. Também estaria correto com a mesma ideia. A frase ficaria, she cleans the house herself. Tá? E de novo com o mesmo macetinho, podendo tirar ele da frase, que ela continua correta, enfim. Tá certo? Mas não é... Ele tem essa característica, ele fica mais bonito assim, usado logo do ladinho do sujeito, tá? Podendo ser usado do lado de um nome também, em vez de she, poderia ele ser Jane, tá? Mas ele também pode ir lá pro fim da frase, indicando a mesma coisa. E por fim, gente, olha só, a gente fala aqui do uso idiomático, que tem um nome mais esquisitão, que é para dar a ideia de que a pessoa fez algo sozinho, sem ajuda, sem ninguém. Geralmente ele vem acompanhado aqui, ó que lindo, da preposição by. Tá? E ele traz a mesma ideia da palavra alone. O que é alone, tio Rê? Alone quer dizer, vou pegar uma cor diferente, alone quer dizer sozinho, sozinha. É isso. Sozinho, sozinha. Então olha o exemplo. I finished the project alone. É a mesma coisa que dizer I finished the project by myself. Note que esse by myself traz essa ideia de que eu fiz o projeto, né? Ó, eu terminei o projeto sozinho. É exatamente igual. Eu terminei o projeto sem ajuda, sem ninguém. I finished the project
by myself. Então essa é a ideia que ele transmite. E aí, meus queridões, isso era o que a gente tinha para hoje, tá? Então assim, a aula bem justinha no tempo correto aí. Peço que vocês fiquem de olho agora nos pronomes reflexivos e nos vários usos que eles transmitem, tá certo? E aí a gente tem exercícios no nosso material de apoio e a posteriori você vai percebendo como essas estruturas vão afetando a mensagem do texto, por exemplo, nesses 3 casos aqui. Tanto os pronomes possessivos com aquela ideia de substituir algo que já foi citado anteriormente, quanto agora os pronomes reflexivos, que além de dar a ideia de que a ação retorna ao causador, podem ainda simplesmente dar ênfase, né? Ou ainda indicar que a pessoa fez algo sozinho. Opa, daí já afeta a mensagem do texto de maneira mais profunda, que pode ser cobrado de você numa questão interpretativa, tá certo? Gente, precisou de mim, precisou tirar dúvidas, me acha lá no Facebook, tá? Eu tenho 3, um deles é uma página, se um tá lotado já com 5.000 pessoas, pede para eu te adicionar no outro, é só jogar lá Renato Baggio que você vai me achar. Estou à disposição para ir tirando dúvidas, recebendo críticas construtivas, é sempre importante. Sempre que você curtir a aula, marca ali para mim que você curtiu, eu peço que você curta, porque aí isso também funciona como um feedback para mim. Um grande abraço, mais uma vez, muito bom estar aqui podendo ajudar vocês. Nos vemos no nosso próximo encontro. Beijo a todos, tchau, tchau!